refletindo sobre a vida de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Está assim escrito no Salmo 126, versículo 2 e 3. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isto estamos alegres. É fácil sentir esta alegria. Ela é algo que simplesmente brota de nossas vidas, sem plantarmos nada, sem lutarmos nada, sem nos esforçarmos. A palavra de Deus continua a nos dizer: os que semeiam em lágrimas, com cântico de júbilo cegarão. Aquele que sai chorando e levando a semente para semear, voltará com cântico de júbilo, trazendo consigo os seus cornos. Se você quer continuar celebrando ao Senhor, se você quer continuar glorificando o nome de Deus, você tem que saber que tem que assumir alguns compromissos com o Senhor. E os compromissos estão no livro de Daniel, no capítulo 1, no versículo 8. E assim diz Daniel e os seus amigos. Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não contaminar. É fácil chegarmos numa festa e dizermos: não, isto eu não quero, aquilo eu não quero, aquilo outro eu não quero. Mas não era bem esse o papel que Daniel estava ocupando. A palavra de Deus diz que Daniel fazia parte de um povo que foi derrotado. E ele foi levado como escravo. Mas como ele tinha com os seus amigos certas qualificações, o rei chamou aqueles que eram líderes do povo de Israel e colocou para ser seus conselheiros. E então ele deixou de ir trabalhar aonde os demais irmãos seus, compatriotas, foram trabalhar, construir a cidade. Ele iria morar no palácio, iria comer do bom e do melhor. E ele diz: não, esta comida do rei não serve para mim. O que será que o rei diria para ele? Qual seria a reação do rei? Mas Deus conduzia a vida de Daniel, conduzia a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim o Senhor começou a trabalhar na vida dessas pessoas, e sabia que se eles quisessem levar a palavra de Deus, deveriam levar com lágrimas. Deveriam, ao ser provados, mostrarem do que eram feitos, que tipo de Deus eles serviam, de que maneira eles iriam adorar ao Senhor. Será que nos dias de hoje, quando nós vivemos neste mundo, não está cumprindo-se a profecia do nosso Senhor nas nossas vidas e nas vidas de muitos? A palavra de Deus diz-nos
tenho perguntado à igreja que motivo tem trazido você até a casa do Senhor. E se não for um espírito de gratidão ou de busca de socorro, dificilmente as pessoas estão vindo à igreja. Há um comodismo geral. E esse comodismo deve cessar. Deve cessar para que Deus faça a sua obra. E Ele nos adverte dizendo: olha, nesse período da bonança, é necessário que vocês se preparem, porque virá as provações. Neste mundo tereis aflições, mas vocês também irão vencer o mundo como eu venci. Mas para que possamos vencer este mundo, para que possamos realmente levar os nossos molhos diante do Senhor, é necessário que o compromisso que Daniel assumiu, é o compromisso que Sadraque, Mesaque e Abednego assumiram, tem que ser assumido por cada um de nós. E à medida que este compromisso for assumido por cada um de nós, então o nome de Deus será glorificado. Veja então o que aconteceu primeiro com Sadraque, Mesaque e Abednego. A palavra de Deus diz que Nabucodonosor construiu uma grande estátua e disse que ao som da buzina todos os joelhos deveriam se dobrar e todo mundo deveria adorar. Se surgisse esta lei com a chegada do Papa, que está bem próximo de estar aqui conosco, chegasse e dissesse: a hora que o Papa descer do avião, todos os brasileiros que são cristãos, porque desde o descobrimento do Brasil, todos estão sendo crismados. E se você nasceu de um lar onde foi crismado, então você já está crismado. Não todos são cristãos. Se todos são cristãos, então a hora que a autoridade maior do cristianismo chegar, todo o joelho vai se dobrar. Qual seria a sua posição? Se isso lhe custasse a vida, você dobraria os seus joelhos ou não? Quantos aqui não dobrariam os seus joelhos? Levante a mão. Amém. Agora deixa eu fazer uma pergunta para os que levantaram as mãos. Quantos aqui estão fazendo uma coisa bem simples e bem fácil? Orar sem cessar e meditar na palavra de Deus dia e noite. Quantos aqui estão fazendo uma coisa mais fácil? Amar a Deus. Você ama a Deus? Quantos aqui obedecem a Deus integralmente? São os mesmos que declararam que amam a Deus. Porque a palavra de Deus diz: se você me ama, guarda os meus mandamentos. Você não pode declarar com os seus lábios que você me ama, não me obedecendo. Senão que tenho falado através da palavra de Deus, tenho que continuar falando nos dias de hoje. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Enquanto isto, o nosso Deus tem buscado adoradores que verdadeiramente o adorem em espírito e em verdade. E a palavra de Deus nos diz que quando nós tivermos este encontro com a verdade, nós conheceremos esta verdade e esta verdade nos libertará. Sabe, meus irmãos, não adianta de estarmos dizendo para o mundo que somos ovelhas reputadas para o matadouro quando for para tirar as nossas vidas. O Senhor não quer mártires
E então agora o rei manda jogá-los na fornalha de fogo ardente. E então agora o Senhor livra Sadraque, Mesaque e Abednego desta fornalha. E agora o rei declara o seguinte: e falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o qual enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele e frustraram a ordem do rei, escolhendo antes entregar os seus corpos do que servir e adorar
à cova, chamou por Daniel com voz triste. E disse o rei a Daniel: ó Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, porque foi achado em mim inocência diante dele e também diante de ti, ó rei. Não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou e mandou tirar Daniel da cova, e assim foi tirado Daniel. E assim foi tirado Daniel da cova, e não se achou nele lesão alguma, porque ele havia confiado em seu Deus. E então agora o rei faz um decreto e diz: com isto faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo e permanece para sempre, e o seu reino nunca será destruído, e o seu domínio durará até o fim. Meus irmãos, são estes servos de Deus que são mencionados no Salmo de número 126. Porque ele diz: quando o Senhor trouxe do cativo os que voltaram de Sião, éramos como os que estão sonhando. Enfim, conhecemos a liberdade. E esta liberdade é porque o Senhor foi verdadeiro e cumpriu as suas promessas em nossas vidas. E então agora verdadeiramente as pessoas reconhecem que grandes coisas fez por nós. Mas mais do que as pessoas venham a reconhecer, é necessário que nós reconheçamos. É necessário que nós nos apresentemos diante do Senhor, sabendo que o que nós semeamos em lágrimas está permitindo agora trazer com júbilo os nossos molhos. E então temos que declarar diante do Senhor, como eles também declararam: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Que o irmão sinta-se cada vez mais feliz por poder adorar, por poder engrandecer, por poder enaltecer o nome de Deus, mas que ele seja entronizado em sua vida, para que o nome dele possa ser honrado e glorificado, e que a luz dele que brilha através de sua vida possa brilhar com intensidade, como a palavra de Deus nos diz, até chegar a ser dia perfeito. Que este dia perfeito seja a intensidade de sua luz, e que as pessoas, ao verem